seja bem-vindo ao programa Resenha dos Esportes. Hoje, 28 de agosto de 2023. Muito obrigado por vocês estar aqui compartilhando conosco o Resenha dos Esportes, mais um Resenha dos Esportes. Aqui transmitido pelo Facebook da Ebenezer Campos, Jornal Repórter, e pela TV Alcance. Ok. Olá, seja bem-vindo ao Resenha dos Esportes, hoje segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Sejam bem-vindos e compartilhem conosco esse momento agradável aqui, falando do esporte. Já estamos aí quase 2 meses, em torno de 2 meses, apresentando aqui esse novo programa. E estamos aqui felizes por vocês estarem sempre nos acompanhando, nos incentivando, reconhecendo e acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo aqui, e vocês colaborando também, mandando as notícias, nos informando, e vamos buscar cada dia melhorar mais, melhorar a nossa estrutura, para que possamos fazer o melhor. E hoje, né, aqui começando o nosso programa, aqui ao vivo, Moacir, bem-vindo, né? Mais um Resenha dos Esportes. Boa noite, Ebenezer, boa noite você que está ligado aí, curtindo aí o Resenha dos Esportes, boa noite, Isaac Nascimento comandando aqui, o nosso convidado hoje, né, esse ilustre jogador aí, Pedro Renato aí, que todos conhecem na região, com certeza vai abrilhantar o nosso programa de hoje. Espero que dê tudo certo hoje. O nosso outro da mesa aqui, que é o Isaac Silva, houve um pouco de contratempo para ele hoje, talvez ele chegue um pouquinho mais tarde, mas aí um abraço aí, onde quer que você esteja. E o nosso convidado aqui de hoje, e nós vamos falar sobre futebol, lógico, e principalmente sobre o Vasco. E o Vasco completando 25 anos, né? 125 anos de existência, né? Mais de um século. E aqui o Pedro Renato, o Pedrinho, né? O Pedrinho, né? Que agora já está virando Pedrão, né? Já não é tão Pedrinho mais, né? Seja bem-vindo, Pedro. Vamos falar um pouco do futebol, vamos falar dessa história, um pouco dessa história do Vasco, né? Boa noite, Ebenezer, boa noite, Moacir, boa noite, Isaac, boa noite a todos aí que nos acompanham. É sempre, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer sentar à mesa e bater um papo sobre futebol, sobre coisas boas da vida. Sem dúvida, o futebol, né? O esporte, e que hoje o futebol está muito divulgado e virou um grande negócio. Sempre foi, mas agora mais ainda, né? Então, hoje está muito evidente na vida das pessoas que é um esporte de alto rendimento, né? O esporte de resultado. Então, isso aí, profissionalmente, né? Então, mudou muito o link que a gente tinha, né, sobre o esporte, mas ainda existe o esporte da área social, o esporte onde começa lá as crianças. E aí temos os professores em cada cidade, temos vários, estão aí fazendo essa orientação aí para começar e levar a despertar, incentivar e criar a oportunidade, né, de poder estar aí, né, trabalhando essa questão do futebol. Com certeza, o futebol, não só lá na minha época, né, mas muito agora também, não deixa de ser uma oportunidade, né? Primeiramente também ele passa a ser desenvolvido, né, em todos os municípios como na área social também, tirando aí, né, muitas crianças, né, das drogas, da marginalidade, impondo respeito ao próximo, disciplina, e não só, né, na área social agora, como muito também avançado a parte comercial, né? Hoje um garoto aí, através de uma rede social, através de um YouTube, ele consegue fechar um contrato aí sem de repente ter participado ativamente de algum futebol amador que seja, ou alguma equipe profissional. Tem os empresários aí fazendo acontecer. O Isaac, eu não sei aqui se o meu aqui está transmitido ao vivo, porque o meu também aqui, que não tá o vermelhinho aqui, e nem está aparecendo a imagem para mim, aí eu fiquei meio na dúvida.
Moacir, vamos começar aí pelo futebol. Vamos começar pelo futebol carioca, pelo futebol do Rio, falar do brasileiro. E tem bastante assunto pra gente falar, né? Tem bastante assunto. Mas não vamos falar muito, não, que nós temos que dar tempo pro Pedro, não, claro, Pedro aqui falar, né? Senão o principal aqui é o Pedro Renato, aqui, sem dúvida. Né? Então a gente vai ficar aqui, ainda mais depois dessa polêmica de final de semana, Vasco, né? O juiz... Logo contra o nosso Vascão, né? Mas é o seguinte... Mais uma vez. Mais uma vez. E o que é mais interessante, né? Já vou antecipar um comentário, até tinha falado com o Moacir em off, né? De que nós estamos passando um momento, essa questão de VAR e árbitros, né? E os principais árbitros, os comentaristas, né? Que antigamente tinha o monopólio da Globo. Hoje a Globo não tem mais monopólio do futebol. Sim. Então hoje até os comentaristas da Globo, até o Flávio, né? Aquele que fez ex-árbitro, que é comentarista, falou que o gol foi legal. Que antigamente a Globo tinha medo, via o que eles tomavam decisão, o comentarista, né, enrolava ali, embromava no meio que negócio. Eu confesso que no momento que se marcou ali o impedimento, eu achei que o gol foi ilegal. Mas aí depois, vendo a análise, né, dos árbitros, essa regra eu não conhecia profundamente, parece que chegou-se à conclusão de que realmente que parece que quando o zagueiro, né, domina a bola e tira da área, então já seria um outro lance e aí o gol, na verdade, deveria ser validado. Depois não vou falar mais sobre isso aqui, que nós temos muitos outros detalhes, né, para colocar dentro desse momento. E eu vou chorar aqui, né? Como vascaíno, eu vou chorar, né? Vamos lá, Marcinho, falar um pouco vamos do começar aqui. Vamos começar aqui, não, a gente não ia falar do Campeonato Brasileiro? Desculpa. Vamos começar vamos começar, né, do líder, o Fogão, né? O Fogão segue líder, isolado, 51 pontos. A gente sempre frisa aqui, antes de começar o Campeonato Brasileiro, nas bolsas de aposta, ninguém colocaria o Botafogo entre os 5 melhores equipes do Campeonato Brasileiro nessa pontuação que ele está, devido à má campanha que ele fez no Campeonato Carioca. Mas o time acertou e ele segue líder aí, isolado. Ele deu um show de bola, 3-0 em cima da equipe do Bahia, com 2 gols do Diego Costa e 1 gol do Luiz Henrique. Lembrando que o Bahia jogou muito bem, eu vi o jogo, foi um jogão, um jogo de bola. Só que o Botafogo está muito bem entrosado, então tudo que entra dá certo. E o tapetinho? No tapetinho, bateu no tapetinho, tá morto, meu. Aí o que acontece? O Diego Costa chegou, já meteu 2 gols. Esse Luiz Henrique, ele entra no segundo tempo, ele acaba com o jogo. Ele faz uma fumaça, artilheiro. O próximo compromisso do Botafogo será na quarta-feira agora, dia 30, às 19 horas, pela Copa Sul-Americana. Vai jogar contra o Defensa e Justiça e Botafogo. O jogo aqui no Brasil ficou de 1-1. Então ele tem que vencer lá ou empatar para ir nos pênaltis. E pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga sábado, dia 2, às 21 horas, no Milton Santos, o famoso tapetinho, e aí vai enfrentar o Flamengo. Então, eu quero ver o que o Flamengo vai arrumar no tapetinho com o Botafogo. Estou esperando esse jogo, porque o que o Flamengo está jogando e o que o Botafogo está jogando, eu acredito que vai ser uma goleada. O Flamengo está jogando uma barbaridade, né? Tá jogando, com o freio de mão puxado. Mas é isso aí, então é sábado, né? 21 horas. 21 horas é com o Flamengo, mas pela Sul-Americana ele vai jogar agora nesta quarta-feira. Quarta-feira. Ô Pedrinho, você como um bom jogador que foi, você esperava essa campanha do Botafogo no início do campeonato? Não, eu acho que nem o botafoguense aí mais otimista, eu acho que esperava aí essa performance por parte da equipe do Botafogo. Que, diga-se de passagem, caso não aconteça aí alguma coisa inesperada, tem tudo para realmente levantar a taça aí de campeão brasileiro 2023. Porque a pegada está muito forte, né? Nós tínhamos aqui no início do programa, quando nós começamos, o Botafogo tinha ganhado umas 2 ou 3 partidas, eu cheguei a falar que o Botafogo era um elefante em cima do telhado. Chegou lá em cima, mas ninguém sabia como, mas era certo de cair. E agora tem sempre comentarista ali que fala, e o elefante? Sempre me pergunta. Então eu estou enrolado agora. O elefante está firme no telhado e não tem jeito de derrubar ele fácil mais não. Rapaz, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo uns vídeos, né, de acidentes lá no YouTube, né? E um acidente que aconteceu com o carro, eu dei vontade de vou fotografar e vou mandar para o Moacir.
Era um carro, não era em cima do telhado, não, mas ele engavetou no segundo andar do prédio, engavetado metade do carro pendurado em cima. Assim, ó. O elefante eu não vi, não, mas o carro eu vi. O carro no telhado, mas agora tá difícil. Agora vamos destacar aqui, né? Esse goleiro, Lucas Perry, tá pegando demais. Eduardo no meio-campo, ninguém conhecia esse rapaz aqui na região, no Brasil. Esse zagueiro Adrielso, ele tá jogando demais, ele não perde uma dividida, ele não faz uma falta, ele não leva um cartão amarelo, o cara joga demais. E faz uns carrinhos meio perigosos e acerta a bola. Não, né? Só vai na bola, o cara é líder. E esse Diego Costa, Luiz Henrique quando entra, então o Botafogo tá certinho. Eu achei que com a contusão do artilheiro, ele ia sentir um pouco, perdeu o lateral esquerdo, mas nada, tudo que entra dá certo. Então, o treinador ali e a equipe, a torcida do Botafogo tá fazendo a festa, né, Pedrinho? Tá. Muito tempo que a gente não viu esse monte de camisa do Botafogo. Tá aparecendo Botafogo atrás do poste, sai de trás do poste, eu nunca vi. Todo mundo agora tá tirando a camisa do Botafogo do armário. Tá ficando Meu amigo bonito. aqui, Paulo Fontes, aqui, ó, botafoguense doente, dizendo aqui que o Fogão vai ganhar de 4-0 do Flamengo. Não, eu sou flamenguista, confesso, mas pelo futebol que o Flamengo tá jogando, nós vamos falar daqui a pouco, não fica de menos, não. Porque o Botafogo tá entrando a 100 por hora, ele não quer saber de quem tá o adversário, não. E o Flamengo tá aquele freio de mão puxado, cadenciado, achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E não é assim, futebol agora é pegada. É. E bem aí essa observação de que ali jogadores do Botafogo hoje, desse plantel, todos praticamente desconhecidos. Tirando ali o Vitor Cuesta, né, que jogou no Internacional, que sempre mostrou ser um brilhante profissional, um brilhante jogador. Tirando o Vitor Cuesta ali, eu acho que eu não conhecia. Não, o Diego Costa também. Só o Diego Costa, que chegou agora, né? Que a gente percebe quando um time ele tá entrosado, que deu liga, né? Justamente nesses momentos. Quando sai o Tiquinho ali, né? Quando o Botafogo perde o Tiquinho, né? Todo mundo fala, agora o Botafogo não vai. Aí entra um baita de um jogador, né? Que é o Diego Costa, todos nós sabemos. Mas a gente sabe também da dificuldade que é um jogador chegar... Pra entrar em forma, né? Entrar em forma, entrar em ritmo de jogo. Não sei se ele vinha jogando, mas entrar no ritmo de jogo. Entrosar com os companheiros, né? Que talvez nunca tenha visto, participado. E chegar num jogo de estreia aí e fazer 2 gols aí importantíssimos aí pro Botafogo. Sabe o que eu tô lembrando agora? Daquele lance do Segovinha, né? Que deu aquele lance, que pegou aquela bola lá na direita, lançou pro Diego Costa dentro da área, ele pegou mal na bola, mas que lançamento foi do Segovinha aquele. Vai no final do segundo tempo, mais ou menos. Tudo que o Botafogo faz dá certo. Esse goleiro, ele tomou um frango pouco tempo agora, mas o Botafogo virou o jogo e acabou. Ele tem feito umas defesas incríveis. Esse goleiro aí, eu acredito, por merecimento, esse goleiro devia ter uma chance na seleção. Esse Tiquinho também, não é porque pela idade, mas a seleção não é os que estão melhores. Então, eu acredito que esse pessoal tem. Esse Eduardo, por exemplo, o cara joga demais no meio campo, rapaz. Ele brinca de jogar, rapaz. Mas diz lá como é que chama o treinador lá? Diniz. O Diniz, né, ele falou que o time está em primeiro lugar, não quer dizer que precisa convocar os jogadores do clube que está em primeiro lugar, segundo ele, né? Vamos respeitar, né? Mas eu acredito que é o momento, né? Futebol é momento. Vamos falar do Flamengo agora, né? O Flamengo jogou sábado no Maracanã contra a equipe reserva do Internacional. O placar não podia ser outro, 0-0. Mais uma vez a equipe apática, sem vontade de vencer e sem padrão de jogo. Poucos ali se destacavam aí, ao meu ver. Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Wesley e Luiz Araújo. Com a vontade de jogar mesmo, com mais pegada. O restante é aquele jogo cadenciado, tipo veterano. Ô Pedrinho, eu tô comparando o Flamengo com aquele funcionário antigo, de muito tempo de casa, que ele não quer aposentar, mas ele chega no horário certo, mas ele não produz o necessário, porque ele não precisa mostrar nada para ninguém mais. Ele fica ali de má vontade. O Flamengo está desse jeito. O Flamengo não consegue motivar aquela torcida. Teve uma pesquisa aí, 22% do brasileiro torce para o Flamengo. Você sabe o que é 22% da população? Então, esse time merecia uma pegada maior. E o Sampaoli também, para mim, não é aquele Sampaoli que eu já vi. O Sampaoli joga a equipe dele joga espetado. 2 por um lado, 2 para o outro, atacando direto. Você não vê isso no Flamengo. Ele nem falando, ele tá até andando menos.
Não, mas parou de andar porque ele não sossegava. Mas ele tá andando um pouquinho, mas mas não fala nada com ninguém. Eu tô achando que ele tá tipo café com leite lá. Ele falou assim, ó, você vai ficar aqui, mas é do nosso jeito. O Pedrinho jogou futebol, no meio de profissional, sabe que, porque tem uma panela no futebol, quando o pessoal fecha mesmo e não quer aceitar, porque tiraram o Dorival, eles queriam o Dorival. Então, depois que tiraram o Dorival, o Flamengo não ganha nem briga de formiga mais. E quem tirou foi a diretoria, né? Não foram os jogadores que... O que você acha disso, Pedrinho? Eu tenho acompanhado bastante o Flamengo secando, né? Secando bastante. Você tá adorando, então, né? Eu tenho secado bastante. Um abraço aqui pro meu amigo Frederico Boechat, flamenguista doente, dizendo que o Flamengo vai ganhar de 3-0. Não se ilude não, meu amigo. Não se ilude não, que dessa vez vai dar fogão de novo. Ó, assim, o Flamengo ele vem aí de anos também gloriosos, né? Vamos, é verdade, isso aí. Vamos dizer, eu concordo aí quando você fala, né, Moacir, que esses jogadores aí pontuais são aqueles que vêm se destacando realmente. Eu incluiria aí, pelo menos nesses últimos jogos, eu incluiria o zagueiro, o Léo Pereira, né? Acho que é Léo Pereira. Zagueiro, na verdade. Né? Eu incluiria ele aí, eu acho que vem jogando bom futebol também. E assim, a gente olha o jogo do Flamengo hoje, né? E a gente faz uma comparação com o Flamengo aí de alguns anos atrás, realmente é uma lacuna enorme, né? Aquele Flamengo, lembro como se fosse hoje, numa Libertadores, ganhando de 5-0 do Grêmio, podendo fazer 6, 7, 8. Tirando até o pé, né? Isso, tirando até o pé. O Flamengo tomava um gol, iria lá, apertava um pouquinho, fazia 2, fazia 3. Tem muitas coisas ali que influenciam, né? Só quem está lá dentro hoje mesmo, realmente essa questão, essa saída do Esse que está no... Não, esse que está no São Paulo, o Dorival. A saída do Dorival realmente não foi aquela saída, vamos dizer assim, talvez esperada, né, pela planejada, torcida, né? Planejada pela torcida do Flamengo. E veio o Sampaoli, já teve aqueles problemas, né, com o preparador físico, com parte da comissão técnica. E aí continua assim, né? Essa inconsistência, né? O Flamengo ainda não encontrou, na verdade, ele tá muito instável. Um dia joga bem, outro dia vai mais ou menos, outro dia joga mal. Mas esse um dia você joga bem, tem quanto tempo que você viu esse jogo? Graças a Deus tem bastante tempo. Esse agora engasgou, né? Agora teve que engasgar, não tem jeito, né? E agora acho que o São Paulo fica andando pra lá e pra cá pra ele não ver o time dele, né? E fica só... Não, São Paulo... Vai e volta. Então, eu acho que ele termina no... Tem umas participações ali, vai ler lá pra gente. O Sérgio Magalhães, está dizendo: boa noite, meus amigos. Botafogo é exemplo de dedicação, do início ao fim. Dá gosto de assistir jogos do Botafogo. É verdade. Tá todo mundo gostando do Botafogo. Agora, Pedro, você comentou aí que o Flamengo de 2019, ainda tem um detalhe, o Flamengo está mais reforçado do que era em 2019. Chegou jogador de mais expressão em 2021, 2022 e não consegue manter a pegada. Então, o futebol tem dessas coisas. Eu acredito que o problema maior ali é a diretoria. E tem um detalhe, na quarta-feira agora tem a tradicional festa do Gabigol, né? O aniversário dele, ele já fechou uma boate lá. Que beleza. E já convidou alguns atletas. A torcida organizada está falando que vai fazer manifestação. Eu acredito que essa festa pode ajudar o Flamengo. Porque eles ficaram uma semana sem jogar, só treinando. Tomaram um chocolate do Bragantino de 4-0. Ficaram mais uma semana treinando para jogar contra o América Mineiro. Empatou no apagar das luzes. Ficou mais uma semana treinando contra o Inter. Empatou 0-0, sem chance de gol, 2 ou 3 chances de gol. Então, eles indo lá pra farrinha deles, eles vão ter que falar, agora eu vou ter que correr sábado, porque senão o bicho vai pegar. E talvez pode até ajudar o Flamengo. Porque esse negócio de ficar muito tempo sem jogar é ruim, né? Acho que tem que jogar. Tem alguns que não gostam nem de treinar, só gostam de jogar. E tem alguns que fazem até negociações, né? Romário é um deles, né? Ele fez algumas negociações. Não, o Romário é diferenciado, né? O Romário é mito mesmo, né? Vamos lá, e o Fluminense? Não, só fechando aqui, o Flamengo saiu o sorteio da Copa do Brasil. E acredita, vai ser o segundo jogo, sabe aonde, Menezes? Lá em São Paulo. O Flamengo está enrolado mais uma vez. Primeiro jogo dia 17 no Maracanã
E dia 24 vai ser no Morumbi. Ah, vai ser o primeiro no Rio? Primeiro no Rio, o sorteio foi hoje às 2h da É. tarde. Então, mais essa derrota pro Flamengo aí, porque se não construir um placar dilatado aqui no Rio de Janeiro, se for bater lá no Morumbi, que o São Paulo tá jogando no Morumbi com aquela casa cheia, vai ser um jogo difícil pro Flamengo. Nada é impossível pro Flamengo. Já que São Paulo perdeu ontem, se preparou, não vou perder antes, para ganhar na semana que vem. Né? Nessa Ele tava semana. com o time alternativo também, né? Eles estão poupando a equipe. Tá certo. Nós temos aqui várias pessoas assistindo conosco aqui. Tem a Leandra Peçanha, tem o Frederico Boechat, aqui esse flamenguista, né? Lucas Abreu, Vasco vai reagindo. Ontem foi muito prejudicado. Edson Freitas Pimentel. O flamenguista, o Edson. E lá o Valdir Caetano, lá da oficina dos irmãos Caetano, lá no Santa Rosa. Aí, muito obrigado aí a todos vocês aí. Hoje tem gol do filho do Zezinho. Hoje tem gol no Ah, veterano aí. O filho do Zezinho fez gol? Lá dos Caetano. Vamos falar do Fluminense agora. Não, quer falar O alguma primeiro coisa? comentário aqui foi o Thiago Fernandes Tomelin. Falou, fala Pedro. Um grande abraço aí pro Thiago, ligado aí na resenha. Ao Valdir Caetano, que o Ebenezer mencionou. Semana passada foi ativo aqui, hoje já está junto aqui também. Está dizendo, boa noite, Ebenezer, Moacir, Pedro Renato e todos que estão sintonizados. Forte abraço. Valdir da oficina. Um abraço também para o Isaac Silva. Boa noite aí, Valdir. Grande abraço, meu amigo. A Leandra Peçanha está cumprimentando a todos aqui com boa noite. Paulo Fontes também dizendo boa noite. O Paulo Fontes está dizendo que vocês começaram com a resenha na semana passada da aposta aí, né? Ele está falando aqui, ó. Do placar, né? Isso, 4-0. Vocês estavam falando aí do 4-0 para quem? Botafogo. Botafogo, né? Ninguém tá levando fé no Flamengo, hein? Fizeram até aposta na semana passada, né? Foi. Uma coca? Uma coca. Então ele está falando aqui, o palpite dele é 4-0 Fogão. Temos aqui também... Vamos lá, Edson Freitas está dizendo boa noite a todos, resenha boa. Lucas Abreu, Moacir, você é o cara. Frederico Boechat, Paulo Fontes, aí ele falou, Paulo Fontes está bêbado, aí, ó. 4-0. Aí, ó, Frederico colocou aqui, vamos ver o que ele colocou aqui. 3-0 Mengão. Aí, tá vendo? Ele falou que o Paulo tá bêbado, vai ser 3-0 Mengão. Aí, já começou a... É bom pensar positivo assim, porque eu não tô muito otimista não, meu amigo. O Frederico não tá bem, não. Aí ele falou, Mengão não perde pro Botafogo. Tá rápido aqui o negócio. Mengão não perde pro Botafogo. 3-0 Mengão. O Flamenguista repetiu, o Flamengo vai ganhar do Botafogo 3 ou 4 vezes ali. Ó. Eu não sei se Vasco, isso é tendencioso, não. Aí ele falou também, só que aí eu não entendi o Frederico, ele falou, o Vasco foi garfado ontem. Não, foi mesmo, ele tá falando a realidade, foi garfado. Jorginho Ferreira, boa noite, mestre Dó, falando boa noite a todos. Boa noite aí, produtor. Jorginho, excelente Jorginho. locutor aí, famoso na região aí. Um abraço, meu amigo, muito obrigado aí. Nossos amigos lá do blog Resenha do Dia, tá cumprimentando aqui a todos, boa noite a todos, parabéns pelo programa. José Carlos Tibor, aposta é com Pedro mesmo. Rafael Messias, boa noite a todos. É o professor Rafael. Que tem aqui conosco aqui a Margarida Vetorazzi, que é minha prima lá de Itaguaí. Muito obrigado aí. Denise Teixeira está no YouTube aqui também, cumprimentando a todos com uma boa noite. Muito obrigado a todos aí. Continue conosco aí, compartilhe aí com os amigos e sejam sempre bem-vindos. Vamos falar do Fluminense agora, né? O Fluminense empatou ontem com o Atlético do Paraná na Arena, 2-2. Um gol de Guga e João Neto. Começou perdendo, né? Sofreu de 1-0, virou para 2-1 e no finalzinho o Vitor Roque, esse artilheiro mesmo, empatou no finalzinho aí a equipe do Atlético. A equipe do Atlético tem um jogador expulso, acho que no primeiro tempo ainda, Vinícius Cauê. O Fluminense jogou com um jogador a mais quase o tempo todo. O Flusão joga na quinta-feira, dia 31, às 21h30, pela Libertadores, Olímpia e Fluminense. Lembrando que o Fluminense venceu por 2-0 no Rio, né? E pelo Brasileirão ele joga domingo, dia 3, às 16h, Fluminense e Fortaleza. Jogo duro, Fortaleza está jogando demais também no Campeonato Brasileiro.
Mas interessante que está tendo muitos jogos com alternância, viu? O time está bem, perde um jogo bobo, né? Assim, aparentemente, do nada está levando 3. O próprio Flamengo, né, levou 3 gols. Outro dia, acho que foi contra o Bragantino, me parece. O Bragantino foi 4. Foi 4, né? Então, o Fortaleza outro dia perdeu, depois ganhou. Então tá tendo muita... Só o Botafogo que não tem isso, né? O Botafogo tá mantendo a pior das hipóteses de empatado, né? Ô, Pedrinho, você acha que o Fluminense passa fácil pelo Olímpia no segundo jogo? 2-0 o primeiro jogo? Eu acho que passa pelo Olímpia. Eu não acredito que seja fácil, não, mas eu acho que passa pelo Olímpia. O Olímpia, quando do jogo aqui contra o Flamengo, eu conversando assim, até com os amigos flamenguistas, eu falava, olha, se o Flamengo jogar como jogou com o Olímpia no Maracanã, se ele jogar lá no Paraguai, ele tá arriscado perder o jogo lá e sair da Copa Libertadores. E foi o que aconteceu. O Olímpia, assim, ele veio aqui jogar contra o Flamengo e foi um time que teve profundidade, teve chances de gol. Chutou bola na trave aqui. Ele teve ataque. Então, e isso daí quando chegou no campo deles, né? Na casa deles lá. Torcida em cima. Fizeram valer, né? Então, assim, eu acho que o Fluminense passa pelo Olímpia. Pela vantagem 2-0, o Diniz não bota o time sempre atrás e sai pro jogo mesmo, não tem esse negócio com ele. Eu acho que, assim, mesmo o Fluminense não tendo também toda essa estabilidade, né? Às vezes acontece uns altos e baixos, mas eu acho que o Fluminense passa pelo Olímpia. Vamos torcer pro Fluminense porque vai representar o Brasil, né? Vamos falar do Vasco agora. Esse Vasco aí merece comentar o gol de ontem. O jogo ontem, diante do Palmeiras, fora de casa, ele perdeu por 1-0. Um lindo gol de falta do Rafael Veiga. O Rafael Veiga, aquela bola, Pedrinho, você jogou bola, você sabe. O goleiro estava esperando ela ser batido de pé esquerdo por fora da barreira. Ele bateu no contrapé do goleiro. O goleiro deu um passinho para cá. Quando voltou, meu irmão, já era. Então, o Palmeiras fez um lindo gol. Mas vamos destacar aqui o lindo gol que o Vasco fez também. Uma pancada de fora da área e o VAR, depois de analisar, vai lá e anula o gol. Então tá tendo uma repercussão muito grande, o Benésio está muito bravo aqui, o próprio Pedrinho também falou que vai lamentar muito, porque foi difícil aquele gol do Vasco ali. O VAR, para mim, ao meu ver, Pedrinho, ele tá acabando com o campeonato, porque o torcedor do Vasco mais fanático, depois daquele golaço de fora da área ali, ele vai pra fora na varanda, ele grita Vasco, ele zoa o flamenguista vizinho, quando ele volta, tá o juiz com a mão no ouvido assim, ó. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí vai, anula o gol. O VAR não tem aquela emoção, aquele gol que você fazia no Maracanã, que não tinha VAR, era muito mais emocionante do que esse de hoje, não é? Diz pra gente aí. Não, com certeza, mas assim, eu acho que a regra tem que valer pra todos, né? Eu já até comentei aqui, quando saiu o gol do Vasco, e aí começou aquela análise, né, se estava impedido ou se não estava. E quando, né, se concretiza o impedimento, eu me dei por vencido. No primeiro lance, né? Eu me dei por vencido e concordei. Falei, não, realmente, se ele estava impedido, o gol não valeu. Mas eu desconhecia essa regra, na verdade. Eu achei que aquilo ali fosse o mesmo lance, né? Mas da análise aí dos árbitros, dizendo que a partir do momento que aquela bola é cortada, né, da grande área, aquilo já passa a ser um outro lance, né? Um segundo lance, e o gol então deveria ter sido validado. E foi os dois jogadores da equipe adversária que tocou na bola. Um tirou primeiro, o outro dentro da área rebateu para fora. Então foi 2 lances do mesmo jogador adversário. E ele pegou aquele rebote. Sim. Mas agora aqui, tem muito no YouTube, muitos vídeos, o impedimento. O jogador do Palmeiras, o ombro dele está mais na frente, o pé do jogador do Vasco está impedido. E eu já vi lance que anularam o gol do Gabigol, porque o ombro dele estava na frente. Então, é uma coisa que é feita pela tecnologia, mas quem aperta aquele botão lá é um humano, Pedrinho. O cara pode atrasar ou pode adiantar aquele aperto ali, porque não tem condição, aquele impedimento de você traçar a linha, para mim está na mesma linha, cara. Mas tem muito flamenguista ali por trás do VAR ali também, que não deixa o Vasco fazer gol de jeito nenhum. Mas aí vai ajudar o Palmeiras? O outro achava que então, não. Eu creio que não, né? A não ser que ele for tô brincando. burro, né?
O Não. Vasco não. E lembrando que o Palmeiras, em pesquisa, o Palmeiras é a equipe mais ajudada pelo VAR. O Flamengo é o quarto ou quinto ajudado. Verdade. Então, Quer dizer que o Flamengo perdeu? Tá também? perdendo até no VAR. Tá perdendo no VAR, porque ganhava em tudo, né? Ganhava no grito, ganhava na pita, ganhava no Flamengo é VAR-Mengo, e no Palmeiras como é que é? Tem um negócio do Palmeiras. Deve ser VAR. Tem também. Você quer porra? Não, é VAR. Mas assim, VAR. o Vascaíno está se lamentando muito, realmente. Mas eu acho que se tem uma coisa que se falar também é como o Vasco vem jogando de uns jogos para cá também. O que modificou, né? A reação, né? O que modificou. A gente vê o Vasco jogando hoje e convencendo, né? Antes você via um Vasco até fazendo, tendo mais volume nos jogos, daqui a pouco tomava um gol bobo. Mas você via uma fragilidade, hoje a gente não vê. Eu acho que se o Vasco continuar com essa pegada, com o grupo do jeito que está hoje, eu acho que, se Deus quiser, a gente vai sair dessa má fase aí. E saiu aquele atacante, né? Ele foi lá para a Arábia, esqueci o Pedro nome. Raul? Pedro Raul. Pedro Raul. Foi pro México, é? Foi pro México? Foi pro México. Desculpa. Tô tão acostumado agora, o pessoal tá indo lá para a Arábia Saudita, então eu já tô fazendo confusão. Mas ele, tadinho de cara, né? Perdia muito gol, era muito... Esse outro que chegou agora, aí o... como é que é? Ferretti? Varrete, como é que é? Verrete. 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 Então argentino, ele deu uma nova cara. E tem esse Paulinho também, tá jogando muito, cara. Rapaz, tem um tal de Praxedes lá que veio pro Vasco, eu nunca ouvi falar no cara. E o cara tá jogando pra caramba, né? Tá dando uma novo estilo. Aquele zagueiro que meio de campo que virou zagueiro, né? O Mendel, né? Tá jogando muito também na zaga, bem, acertou né? a zaga ali. Até o Bambu, rapaz, colocaram o Bambu. Jogando de lateral, foi muito bem também. Então, o treinador do Vasco está dando liga mesmo ao Vasco. E eu sempre falei aqui, né? O Vasco estava com 9 pontos, eu falava que o Vasco não ia cair, né? Vamos esperar. E outra coisa, o Vasco tem jogo de 6 pontos agora. Domingo o Vasco vai enfrentar o Bahia, fora de casa, meu irmão. E depois tem o América também. A 18h30. Tem o América 6 pontos. O América é um jogo a menos, né? E o América ganhou do São Paulo ontem, cara. Só esse resultado que não foi favorável ao Vasco. O resto, tudo que estava lá embaixo, perdeu. Santos perdeu, Bahia perdeu, Goiás perdeu. Tá tudo favorecendo o Vasco. Sim. Só o VAR que não favoreceu o Vasco. Voltando à questão do VAR, eu só vou lembrar estava lembrando de 3 aqui. Foi o Godoy, né, lá na Band, que foi um dos que levantaram lá sobre a situação lá junto com o Neto, que o gol foi legal. O Arnaldo também, falando sobre a legalidade do gol. E mais o Flávio, que está sempre lá comentando na Globo, ou às vezes na Globo, ou no Sport TV, ou no Premiere, que a Globo antigamente tinha um monopólio. Eu estava falando com você, Moacir, com o Pedrinho, em outro momento hoje, aqui nos bastidores, de que antes a Globo tinha o monopólio de toda a transmissão de jogos. Hoje já não tem mais. Quer dizer, hoje já tá dividido. E os comentários hoje, você termina os jogos, muitas redes, o ESPN, entre outros, a própria Band, né? Eles fazem os comentários dos jogos do que acontece durante os jogos. Eles não transmitindo. Então, hoje, acho que já está deixando um pouco constrangido o pessoal da Globo para não assumir aquilo que está acontecendo. Então, com relação aqui, o árbitro teve problema do VAR. Nós temos um problema do VAR. Semana estava... Mas vai ter punição para algum árbitro desse aí? Não vai. A primeira coisa, que a qualidade técnica dos equipamentos é de baixa qualidade que nós temos no país. O único que tinha uma boa qualidade, segundo as informações, foi o da Copa do Mundo. Esses outros aí têm a qualidade ruim. Então nós temos as pessoas também que estão atrás daquela situação e que a gente sempre comenta. A questão, quem comanda ali, porque o sistema da Copa do Mundo já é diferente. Ele já é mais automático. Esse não, esse cara tem que ali colocar para lá, colocar para cá e as pessoas ali podem manipular aquilo. Mas independente do VAR, para mim, a culpa é do Wilton, o Wilton Pereira Sampaio. Por quê? Ele é um árbitro da FIFA, é um árbitro que apitou a Copa do Mundo. Não, mas ele deu o gol, meu irmão. Mas ele tinha que permanecer mantendo o gol. Mas o VAR chama ele para analisar. Mas ele pode chamar, mas não aceita, ele não é obrigado a aceitar o VAR.
Se ele tem convicção, se ele que entende a regra, ele que era o juiz do jogo. Ou seja, isso não vai dar em nada mais. O Vasco perdeu um ponto, porque seria um empate. Agora o Vasco faria 1-0 ali, era outro jogo, era outra situação. Sim, então o Vasco estava bem na partida, mas... Então, quer dizer, mas de qualquer forma, para mim, é o tal do Wilton aqui. E o cara do hábito do VAR, nem nunca ouvi falar nesse cara, Bruno Arleu de Araújo, né? Então, quer dizer, esses problemas que hoje acontecem no VAR, e hoje tínhamos o problema, anteriormente nós tínhamos o problema que não tinha o VAR. Aí o cara decidiu que hoje nós continuamos tendo os mesmos problemas. Só modificou a forma de ter problema. Sim. Só modificou a forma. E gasta mais dinheiro para ter um VAR. E aí a gente sai dali feliz. Não, porque estava impedido. Nada, aquilo ali. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito complexo, muito complicado no futebol. E nós não sabemos aonde que isso vai caminhar. Eu gosto de futebol, mas eu fiquei muito desanimado. Desde a década de 80, quando eu comecei a ver essas coisas que acontecem no futebol, a gente começa... rapaz, a gente já não tem mais aquele espírito mais, porque o negócio é tão competitivo, há tantos interesses envolvidos, tantas situações, e hoje o mercado financeiro é que comanda. Nós temos questão de patrocínio, tem as questões políticas dos clubes, quem é mais forte politicamente. Depois não vamos falar do Vasco, vamos falar do Eurico Miranda, que o Eurico Miranda deu uma mudada no futebol do Rio de Janeiro quando ele virou presidente, porque ele era um cara que peitava a situação. E não tinha esse negócio. O Flamengo era que comandava o futebol do Rio, quando ele entrou, começou a trazer um certo equilíbrio. Então hoje nós estamos passando por um momento difícil. Esse cara que é o presidente da CBF, eu nunca ouvi falar nesse cara, vocês que são do esporte, mais do esporte, que vivem mais do esporte, talvez vocês até lembrem dele, mas eu nunca ouvi falar nesse cara. Então nós temos hoje, as pessoas estão gerenciando o esporte, então está um pouco complicado, mas de qualquer forma o Vasco foi prejudicado e aqui, lembrando só desses 3 árbitros aqui que falou. Então, para mim, no meu entendimento, esse Wilton aqui, ele é o responsável, porque é a mesma coisa, alguém chega aqui, Marcinho, você está errado porque você está fazendo isso, mas você tem convicção? Não, eu vou manter, porque eu tomo a decisão. Eu concordo com você, Benésio, o árbitro ali, já que, né, eu, por exemplo, como eu não sabia, eu achei que o gol tinha sido irregular em razão do impedimento, mas quando se cai numa análise de pessoas que sabem, conhecem a regra, ele poderia falar, não, aquilo ali, a partir daquele momento ali, passou-se para um segundo lance, né? Então o gol seria legal, eu concordo com você. E tem outro também, o goleiro, o Praz, acho que foi o Praz, o Veloso, algum desses aqui também, que eles são palmeirenses, e defendeu a tese de que o gol foi legal, dentro das regras que é atualmente. Então, para mim, a culpa foi do tal do Wilton, que aquela cara de sonso que ele tem em todos os jogos que ele apita, da Copa do Mundo, rapaz. Ele pitou um jogo importante, eu não lembro qual, mas sei que o pessoal reclamaram dele e muito sobre isso aí. Mas, vida que segue aqui. Esse Wilton será muito lembrado se esse pontinho fizer falta para o nosso Vascão lá na frente. Mas é isso aí. Gente, vamos falar, tem mais alguma coisa para a gente falar? Você que está aí ligado aí, ajudando a gente a fazer o programa aí, vamos comentar aí. Você que é botafoguense, você acha que o Botafogo vai ganhar de quanto o jogo dele agora pela Sul-Americana? Você que é tricolor, pela Libertadores agora, quinta-feira, o Fluminense vai ganhar de quanto do Olímpia lá? Você que é flamenguista, Flamengo joga agora contra o Botafogo. Você acha que vai ganhar de quanto? E você que é botafoguense, quanto vai ficar o jogo aí? E você que é vascaíno, vai jogar lá contra o Bahia, vai ser o quê? 1-0 Vasco? Ou vai golear lá na Bahia mesmo, para dar moral? O que você acha, Benésio? Rapaz, isso é um jogo, acho que vai dar 0-0. 0-0 é bom pro Bahia, hein? Vamos falar de futebol amador aqui, ó. O veterano do União Barrense jogou contra o Alcantilato Futebol Clube. O jogo foi sábado agora, passado, dia 26, em Barra do Pirapitinga. O União Barrense foi a campo com Rodrigo, Roberto, Nem, Rafael, Bruno, Messi, Thiago, Elane e Daniel. Robinho, Tedson, Juninho, Manuel, Clebinho e o técnico é Magalhães. O jogador que eu falei aqui é Giovani.
Ele venceu por 4-3, Benel. O time venceu. O Isaac está aqui, o Magalhães venceu e o jogo foi muito disputado. Mas eu acho que o Isaac tá com perseguição com o Magalhães, cara. O Isaac não veio no programa hoje porque ele sabia que eu... Até que ele ficou com vergonha? Porque ele falou... Porque ele é de lá, né? Ele é daquela região ali de Iguaçuí, Alcantilado. Aí ele falou, se for lá de qualquer jeito, vai passar vergonha. Aí o Magalhães mandou esse resultado aí, ele já ficou meio... Eu acho que ele viu o resultado antes e pipocou, mas ele vai chegar a tempo. Eu coloquei ainda no grupo lá, eu mandei no grupo, aí ele já ficou sem graça. E o Magalhães, já que vocês estão no Amador, falando do Magalhães, ele falou, o Vasco melhorou muito. Depois de chegar esse treinador, melhorou sim. E chegou novos jogadores que a gente não conhecia e que terminou mudando também a visão de jogo, a maneira de jogar do time, né? E ele acompanha o jogo, né? Ele pensa o jogo. Ele faz os detalhes direitinho aqui, ó. Fez 1-0, o gol do Robinho, 2-0, um gol do Juninho, e depois de perder várias oportunidades de gol, a equipe do Alcantilato fez um gol no primeiro tempo, final 2-1. No segundo tempo, abriu 3-1 com o Manuel. A equipe do União Barrense, parecia que estava tudo já definido, e a equipe do Alcantilato foi para cima, empatou a partida e no apagar das luzes, 3-3. O jogo, o Tedson, atleta da equipe do União Barrense, foi na área de cabeça e definiu a vitória para União Barrense. Então, o Magalhães está feliz da vida, mandou vários vídeos aqui pra gente, inclusive dos gols, né? Só que a gente não pode passar aqui. Muito obrigado, Magalhães, aí pela sintonia e por ajudar a gente a fazer esse programa aqui, porque o nosso intuito aqui é falar do futebol amador da região, para a gente poder apanhar esse público aí para acompanhar o nosso esporte aqui. Ainda de futebol amador... Eu tinha falado do técnico, que era do Ramon Dias, mas serve para o Magalhães também. Não, Magalhães... eu tinha falado do Ramon Dias, mas serve para o Magalhães também. O Valdenes aqui, lá de Anchieta, o pastor Valdenes, que participou na semana passada, você falou do palpite, ele mandou 2-0 Fogão. Deixa anotado aí para a gente conferir na semana que vem. Ainda de futebol amador veterano, Secretaria de Obras, 3-1 no Mutum. O gol do Mutum foi marcado por Vaguinho. Ordem em Progresso, 4. O Márcia de Alegre, 5. Aqui no campo do Ordem em Progresso. Lembrando que foi 2 gols do Rony Gonçalves Caetano. Ele é filho do Zezinho lá, irmão dos Caetano lá. E teve um golaço de bicicleta do Rony. E uma assistência da lenda Washington. O Washington é uma lenda que tem lá no Ordem em Progresso. Ele foi na linha de fundo, diz ele que foi estilo Rodinei. Chegou na linha de fundo e fez o arco. O garoto mandou de bicicleta. Então, parabéns à equipe do Ordem em Progresso aí. Palhadinha Futebol Clube, 3. Cruzeiro do Ceab também, 3. Tamandaré, 5. Flamenguinho de Arituba, 1. Ponte Nova, 2. Nova Itaperuna, 2. Rio Branco, 2. Unidos da Beira-Linha, 2. Santa Maria Futebol Clube, 1. 2. Unidos Ubaense. Santa Maria, 1. 2, Rio Branco. Unidos da Palha, 1. Bom Jardim, também 1. Fechando aqui o Campeonato Rural, Campeonato Amador, né? Vamos falar do Campeonato Rural de São José do Calçado, a segunda rodada. A segunda rodada foi agora, nesse final de semana, né? Dia 27. Foi o seguinte jogo: Fazenda Velha, 1. Vista Alegre do Jacá, 3. O gol da Fazenda Velha foi marcado por Ronaldo. E o Vista Alegre do Jacá foi 3 gols do Fifi. Já até apelidaram lá de Figol. Ele vai pedir música no Fantástico, segundo lá o treinador do Vista Alegre do Jacá. O segundo jogo foi um clássico, Biquinha versus AESC, 0-0. Lembrando que na Biquinha, o Pedro Renato joga o G, né? Conhecido na região aqui. No AESC estreou o Rômulo. Você deve ter jogado contra o Rômulo também, já deve ter jogado veterano contra ele, jogou no futebol profissional também. Esse clássico aqui ficou de 0-0. O Areal e o União de São Benedito, o jogo foi adiado devido à chuva, né? E seria no campo do Americano, mas alagou o campo. E o último jogo foi União do Jacá 6-2 no Flamenguinho. Os gols do Unidos do Jacá, né? Foram marcados por Jefinho, Lucas Stoff, Lucas Meleca, João Lucas, Matheus Faria e Davi. E para o Flamenguinho marcaram Cleison e Afonso. Então o Campeonato Rural de São José do Calçado, o nosso secretário lá é o Castanha. Muito obrigado aí por ter enviado a matéria aí. E vai ter a terceira rodada no próximo final de semana. Um abraço a todos aí de São José do Calçado, que está sempre ligado aí
no futebol de nossa região. Beleza? Com você. Isso aí, dá uma olhada no comentário aqui do Valdir, que pediu para você mandar um abraço aí. É importante o futebol da nossa região. Também mandar um abraço lá para o Luiz Soares, lá de Talva, que tem o programa lá na Rádio Aliança, que é Viva o Esporte, de segunda a sexta-feira, às 11 às 12 horas. E no próximo dia 10 de setembro ele vai fazer uma exposição lá em Talva, sobre camisas de futebol, de clubes, flâmulas e fotos antigas, né, da década de 80 e 90. E acho que já é a quinta que ele está fazendo. Na próxima semana eu vou trazer mais informações, como ir lá, como participar. A exposição é dele e vou informar os horários para que possa lá participar. Parabéns aí, Luiz, um abraço aí. Deus abençoe você. Mandar um alô aqui para o Valdir Caetano, né, que ele pediu aqui, o Moisés, que é sogro dele, meu amigo particular, é mais vascaíno do que você, Pedrinho. Esse Moisés aqui é vascaíno da Gema. É aquele vascaíno raiz mesmo, antigo. Isso é bom. E aqui, ó, ele tem uma placa lá em homenagem aos 1000 gols do Romário. Já filmaram e disse que vão mandar pro Romário. Então, muito obrigado aí, Moisés, para a esposa do Moisés e toda a família aí dos Caetano. Tá sempre ligado aí, é do bairro Santa Rosa, meu bairro querido lá. Um abraço a todos vocês. Moisés é gente da melhor qualidade. Vascaíno da Gema mesmo. Esse honra a camisa, hein? E ano que vem vai fazer uma festa da família. Não me lembro quantas serão. Ele sempre faz aí os descendentes de Joana, né? Descendentes de Joana aqui, da família lá. Próximo ano aí, ó. Vamos lá. Junto. Se convidar, nós vamos lá, pode fazer, pelo menos ajudar, né? Tomar alguma coisa lá, um refrigerante, só. Aqui, ó, Lucas Abreu tá dizendo aqui, ó, Botafogo será eliminado esta semana, deve ser na Sul-Americana, e o Flu perde, mas classifica. Ele perde lá, mas classifica. Pode seguir, meu. Fala. Otmix Engenharia e Construções. Vasco G4 no final do campeonato. Esse é pensamento positivo. Esse você gosta, hein, Pedrinho? Esse daí é fera, Otmix. Um abraço aí pra todos aí da Otmix. Conheço seu parceiro, muito. Né? Meu irmão tá sempre lá também, a Aline. Um grande abraço a todos. O Francisco Luz também, o Chiquinho tá ligado aqui, Botafoguense da Gema também. Parabéns pelo seu fogão, hein? Tá impossível, tá difícil de segurar o fogão. Eu acho que dessa vez vai, mas ainda tem muito campeonato, não empolga não. Pelo menos cair não vai, já passou dos 47 pontos. Uma coisa é seguro, caiu, o Botafogo não cai não, que já atingiu aí a meta aí. O Isaac Silva tá dizendo, ó, covardia o que estão fazendo com o Vasco. Frederico Boechat. Pedro me deve aproximadamente 50 canecas de chopp em aposta contra o Vasco. Aí, Pedro. Aí, Pedrinho. Há controvérsia. Lucas Abreu. Vá só prejudica o Vasco da Gama. Fifi Oliver. Grande Moacir. O Fifi Oliver. O Fifi é o artilheiro, que acho que é de São José do Calçado, meteu 3 gols. É Figol agora. Então ele pode pedir música no resenha. Isso aí, pode pedir música no resenha. Passou aqui também, Isaac, se me permitam, o Jorginho Ferreira aqui, dando uma boa noite pra galera. Sim. O Carlos Henrique aqui, um grande amigo também. Tenta me ganhar no tênis, mas não consegue. Tá suando muito. Agora ele deixou jogar bola. Agora é tênis. Agora a bolinha é menor, José né? Carlos Tibor, nosso grande Tibor. Rafael Messias, já falando aqui também. Sim. Grande abraço a todos aí. O Frederico Boechat aqui também comentou, o Fluminense será eliminado nos pênaltis. Everaldo de Souza Pereira. Fala aí, meus amigos. Grande amigo Pedro, Renato e Moacir e Ebeneze. Parabéns pelo programa de hoje. Grandes figuras. Muito obrigado aí, meu amigo, pela sintonia. Beneze, você aí. Vamos falar aqui pra gente, daqui a pouco, a gente começar a bater um papo aqui com o Pedro. A gente falar um pouco sobre o Vasco, sobre a vida dele, sobre a carreira dele no esporte. E, como diz, numa época ainda que a gente não tinha a visibilidade que o futebol tem hoje. Nós vamos falar aqui do campeonato estadual de seleções que foi decidido na quinta-feira passada, lá na Ferja, no Rio, e o Didi, que é lá da Federação aqui de Bom Jesus, ele me passou aqui um calendário aqui de jogos, que será o seguinte: Grupo A, B e C. O Grupo A será Itaboraí e Bom Jesus. Esse primeiro jogo lá no Alzirão, em Itaboraí. Isso no dia 30 de setembro, 15 horas. No dia 7 de outubro, o jogo de volta, sábado,
também, 15 horas, dia 7 de outubro, Bom Jesus e Itaboraí, lá no estádio do Olímpico. O grupo B vai ser no dia 30, data do primeiro jogo, dia 30, sábado, 15 horas, Volta Redonda e Campos. No caso, no campo do Ciderlândia, isso aqui, lá em Volta Redonda. O jogo de volta será no dia 7 de outubro, sábado, Campos e Volta Redonda, no Esporte Clube União Ururaí. E aí tem o grupo C, que é também dia 30, Santa Maria Madalena versus Miracema, no campo municipal João Caputo, lá em Santa Maria Madalena. E no dia 7, Miracema e Santa Maria Madalena, no Francisco Chacor, acho que é Chacor mesmo, né? Então, está aqui dia 30 de setembro e dia 7 de outubro será disputada essas seleções Sub-17 2023, organizado pela FERJ e com apoio das... Como é que chama o local mesmo? A Liga, né? A Liga, as ligas locais de cada cidade, de cada time aqui que está participando. Mais alguma coisa aí para a gente falar aí? Não, aqui do futebol amador parece que fechou aqui. E aí, final de semana, aí temos aí os jogos aí. O Tintim me enviou um link, mas nós não conseguimos abrir. Falando sobre alguns jogadores, né, que foram homenageados, que é da época lá da década de 80, alguma coisa assim, 90. Depois a gente pega com ele direitinho. Depois nós só comunicando aqui que nós não conseguimos abrir o link que ele nos enviou, tanto para mim quanto para o Moacir, nós não conseguimos enviar. Mas vamos lá, continuando aqui. Pedrinho, nosso Pedro Renato, e o atleta bom jesuense que fez carreira no futebol, e na época, né, continua sendo famoso, mas naquela época mais ainda, né? Quando chegava em Bom Jesus era novidade, né? O Pedrinho tá aí, joga no Vasco. E aí, Pedrinho? Seja bem-vindo aí para a gente bater um papo, a gente passar um pouco sobre esse momento, né, de você no Vasco, e vamos falar depois sobre os 125 anos do Vasco da Gama. Obrigado, Benezzi. Eu só voltando um pouquinho aí, mandar um abraço pro Didi, parabenizá-lo aí pelo excelente trabalho que ele vem fazendo, né? Ele tá sempre aí passando pra gente o que tá acontecendo, e vamos estar junto aí para ver se o Olímpico se sai aí vencedor aí desse duelo aí contra o Itaboraí. E não posso deixar também aí, quando eu ouço a palavra ordem e progresso, e quando eu ouço nomear Tintim, para mim é uma gratidão assim eterna que eu tenho, né? Faz parte da sua história. Faz parte ali onde tudo começou. Tintim foi seu treinador também? Tintim foi meu treinador. Ele foi meu treinador também, então ele tem história mesmo. Foi meu treinador, e através dele que teve essa ponte que me levou até o Vasco, e aí eu segui a carreira de profissional. E quando que você começou lá no Ordem e Progresso? Não foi no Ordem e Progresso? Não, esses dias eu tava contando uma história lá para uns amigos, e eu justamente estava contando o que eu lembro do início da minha trajetória. O Tintim me levou para um jogo contra um time do Leite Glória, em Itaperuna. Lembra a idade? Eu acho que eu tinha 8 anos de idade. Por que eu lembro? Eu lembro que ele me colocou nesse jogo, no segundo tempo, e eu acho que eu não saí do grande círculo. Eu fiquei correndo ali dentro do grande círculo. Eu acho que eu não toquei o pé na bola. E eu lembro que como se fosse hoje, meu avô que me levou para esse jogo. Eu saí do campo, quando eu saí, assim, quando acabou o jogo que eu tava passando, assim, tinha 2 senhores sentados assim num banquinho na beirada do campo, e perguntou para mim assim: ô moleque, quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 8 anos. Eu viro pro outro e falou: não falei que ele era novo, não sei o quê. Então foi o meu primeiro jogo, assim, que eu lembro, né? Que eu me lembro, assim, foi esse jogo. E aí depois continuei no progresso, né? Veio
veio jogos, veio a Copa Gazetinha, né? Famoso, né? Que era um celeiro ali, né? De craques, vários jogadores aí tiveram essa passagem pela Copa Gazetinha. A gente pode colocar, né? O Carlos Germano, o Sávio do Flamengo, o Lecinho, o goleiro do Fluminense. O Lecinho, inclusive, jogou pelo Ódio e Progresso, né? Eu não lembro de qual município que ele era, mas o time foi desclassificado, e o Tintim, quando a gente avançava, ele fazia um filtro, né, naquelas equipes que saíam, ele fazia um filtro e trazia assim, reforçava o nosso time. Aí eu lembro que o Lecinho chegou, aí nós fomos para a fase final. E esse dia também estava rolando nas redes sociais, pelo WhatsApp. A gente fala assim, né, como é importante uma foto de um jogo oficial do Vasco da Gama, na categoria infantil, provavelmente em 1988, né, foi quando nós fomos pro Vasco, e ali, naquela foto ali, dos 11 jogadores do Vasco, titulares, tinham 3 bonjesuenses, né, na época eu, o Pichote, o Jamir, né, o Pichote, e o Jaburinha, filho do Jabura, né? E ainda assim, né? Lutando ali pela vaga titular, ainda tinha o Luiz Cláudio Vidigal, que é daqui de Bom Jesus do Norte. Então, assim, para você ver o quanto é importante, né? Por exemplo, o Ordem e Progresso, né? Eu até me emociono voltar a falar de progresso, gosto muito, tá no meu coração. E então o quanto é importante, né, esse estímulo, né, de você estar tentando desenvolver as divisões de base. O Olímpico agora parece que, né, que graças a Deus parece que já vem se movimentando há mais tempo de agora, uma forma mais eficiente. E assim, né, a gente espera, né, torce, tem aquela vontade, né, de ver um Olímpico Progresso novamente. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, não cortando o seu assunto. Na sua idade de garoto, você chegou a jogar no Olímpico? Porque não... tinha uma briga danada. Se o cara destacasse no Progresso, eles queriam tinha. trazer pra cá. Se destacasse aqui, que levar pra lá, você... Tinha, mas a família Batista não deixava... Então a você família Batista vai procurar, não deixava muito, não. Sempre era. Eu não lembro, assim, mas assim, éramos todos amigos, apesar da rivalidade que tinha, né? Aquela molecada lá do Olímpico também, Cizenando, Flavinho, Índio, Rico acho que jogou no Progresso também. Mas são poucos que têm essa mentalidade sua de só ter jogado no Ordem e Progresso. Porque a maioria foi lá e cá, porque quando brigava lá, vinha pra cá. Eu mesmo, na minha idade, eu joguei lá, joguei cá, entendeu? Né? E Caçamalha, Paulo Henrique, essa turma, tudo fazia isso. Então você é diferenciado mesmo. Você é Ordem e Progresso da Gema mesmo. Igual o Vascaíno mesmo. Não deixaram ele ir pro Olímpico. A família Batista que você disse, né? Tô brincando. O meu avô tem uma história, né? Um dos fundadores ali, meu tio também, então foi presidente do Ordem e Progresso. Meu pai, né, que sempre muito ligado ao Ordem e Progresso, também parece que já jogou no Olímpico também. Acho que ele já jogou no Olímpico, salvo engano. Parece que sim. Já ouvi falar sobre isso. Bom, mas você não lembra Olímpico e Progresso, não? Você não tinha idade pra isso. Lembro de vários encontros Olímpico e Progresso. Era muito bonito. Parava, né? As duas cidades paravam. Achava, né? Essa juventude não conhece isso. Não sabe o que é isso, não. Infelizmente, não sabe. Não sabe, é verdade. Agora, hoje, com esse mimimi que nós temos aí, já pensou Vasco? Ordem e Progresso Olímpico, caramba, hein? Mas não tá difícil, não, porque o Olímpico já tá com uma base boa, 17 anos, com sub-23. Parece que estão criando uma nova diretoria lá no Ordem e Progresso, não é isso? Então, você participou da reunião? Eu participei da reunião. A gente, na verdade, assim, a minha intenção, deixo bem claro para todo mundo, a minha intenção não é, pelo amor de Deus, não é atrito com ninguém. Na verdade, aquelas pessoas que falaram assim, Pedrinho, vem comigo aqui, vamos tentar ajudar. Se eu conseguir colaborar de alguma maneira, você pode contar comigo. Agora, o objetivo, na verdade, é unir, na verdade, é unir todos aqueles que hoje carregam o Ordem e Progresso no coração e pensam em alguma coisa assim, né? Um desenvolvimento
maior, melhor, e que todos possamos assim desfrutar juntos disso, né? Porque talvez também nós temos a questão da transição. Porque nós temos aí, lembrar dos torcedores do Progresso, assim, que participavam de diretoria, né, na época do Eli, na época do Napoleão, na época de Álvaro Moreira. Tinha o Luiz Carlos, que trabalhava com Moreira, não sei se você lembra dele. Ele foi presidente, acho, do Progresso também. Teve Humberto Messias. Sim. Então, nós tivemos um grupo de gente, né, assim, com certa... Grupo de empresário, né? Amadurecimento, gente que tinha recurso e tinha credibilidade para se juntar e fortalecer. Só que essa transição para esse novo momento talvez não tenha acontecido. Sim. Esse é o desafio. O que também não aconteceu no Olímpico. Então está entrando uma geração nova que para encontrar esse caminho dá uma certa cabeçada para encontrar esse caminho. Sim. E aí, às vezes, vai ter uma necessidade de ter algum conflito para poder tomar uma decisão para qual caminho seguir. Mas o nosso papo aqui, principalmente, né, voltar aqui a carreira aqui do Pedrinho, né, com relação à saída de ir para o Vasco, né, desse momento da sua vida, e claro, já deixando aqui a gente falando do Olímpico e Progresso, acho que é importante a gente estar trabalhando nessa ideia, mas precisa trazer uma geração de novas pessoas que queiram enfrentar esse desafio. Então, há essa necessidade, é um momento oportuno. Bom Jesus está crescendo, Bom Jesus do Itabapoana tem crescido muito, Bom Jesus do Norte crescido em menor proporção. Bom Jesus do Itabapoana hoje tem grandes empresas. Eu acho, outro dia até que tinham comentado, no meu entendimento, eu conversei até, acho que foi com o Léo Chambon, e falamos sobre essa questão de que o que tem que fazer. Esses caras que são grandes, são os empresários de Bom Jesus, que ganham dinheiro, não é trocado, não é 5 mil, 10 mil reais, que para muita gente é dinheiro. É gente que ganha um valor significativo, que eu acho que ele tem que dar um pouco desse retorno para o esporte bom-jesuense, mas tem que entrar gente na diretoria que tenha um projeto e que esse projeto seja viável. E como fazer isso? E tenha principalmente credibilidade. E isso você tem que pedir, pelo seu nome, pela sua história. Sim, para juntar esse povo. E pelo né? seu passado ali no Ordem em Progresso, está precisando de uma pessoa igual você. Porque eu lembro do Ordem em Progresso, na minha época, há uns 20 anos atrás, não tinha base nenhuma que superava o Ordem em Progresso. O Ordem em Progresso, ele desbancava todo mundo aqui na região. Sim. E agora está no sofrimento lá com o Tintim, com o Cocota lá, dando murro em ponta de faca lá. Parece que tem uma diretoria nova lá que quer trabalhar. Mas eu acredito que se você aí pegar um grupo aí, levantar esse Ordem em Progresso aí, quem sabe daqui um futuro próximo aí nós vamos ter Olímpico e Progresso aí no Sub-15, já imaginou? Nossa Senhora. Só aí já começa sonho, a né? rivalidade. Com certeza. E podem contar comigo. Eu acho que quando o assunto for Ordem e Progresso, olhar pelo Ordem e Progresso, né, fazer aí, doar, né, o seu tempo, colaborar da maneira que você puder por essa instituição aí tão querida, né, tão amada. E eu tenho certeza que que as coisas, se todos, né, numa união, dando as mãos, eu tenho certeza que muita gente chega para ajudar. Muita gente chega. Tem. Muita gente. E eu acho que tá na hora, e quem sabe podemos montar uma estrutura aqui com o Isaac aqui, da gente trazer uns 3 ou 4 pessoas ligadas ao Ordem e Progresso para a gente, e depois também fazer com o pessoal do Olímpico também, porque eu acho que é importante. Essa questão da rivalidade, sem ela não funciona bem, ela precisa de ter essa disputa, entre aspas, né? Para justamente, eu vou fazer isso aqui porque eu quero conquistar isso aqui. É a busca da conquista. Isso é muito importante. O esporte é a busca de uma conquista. Verdade. E a conquista sendo boa e de qualidade, é saudável. Com certeza. Mas não vamos fazer. Mas então você foi para o Vasco, ficou lá, e como que foi essa caminhada, rapidamente falando desse momento de você no Vasco? Eu cheguei no Vasco, né? Eu saí terminei de disputar uma Copa Gazetinha, fui para o Vasco, fiz o teste, retornei já com o aval do Vasco, né? Para reunir toda a Isso documentação. você está há quantos anos?
Eu estava com 14 para 15 anos, 1988 isso. Já vim, né, tanto eu quanto os outros meninos também, o Pichote, o Jaburinha, o Luiz Cláudio, retornamos para juntar a documentação, retornar para o Vasco, já fomos incorporados ao elenco principal mesmo e já chegamos assim como titulares mesmo, para jogar mesmo, já começamos o campeonato jogando mesmo. Tanto que depois de 4 meses pelo Vasco, eu tive minha primeira convocação para a seleção brasileira. Qual categoria? Sub o quê? Sub-15? Na época não falava sub-14, se falava seleção infantil. Ah, certo. Não era sub-14, Agora sub-15. tem sub-13, sub-14, sub-15. Isso. Isso. Na época era a seleção infantil. E ali no Vasco fiquei, né? Aí em 1990 foi a minha primeira passagem pelo profissional. O Zagallo era o treinador do profissional. E eu fiz um treino. A gente morava em São Januário mesmo, né? E aí quando faltavam alguns jogadores para compor ali o treinamento do time principal, eles vinham até a concentração e chamavam os moleques ali para fazer ali. E aí numa dessas ali que eu treinei, eu me destaquei no treino. Né? Eu devia ter uns... Você jogava de centroavante mesmo? Eu jogava naquela época você jogava, a maioria dos times, ou quase na totalidade dos times, jogavam 4-4-2, né? Dois atacantes. Dois atacantes se movimentando, né? Bastante, poderia para ponta esquerda, lados, ponta direita, para os dois lados. Liberdade. É o que o Romário fazia sempre também, né? Liberdade. O Romário jogava mais... O Romário, quando jogou, ele já jogava um pouco mais aberto, porque tinha o Mauricinho. O Mauricinho era um fazia fumaça pela direita. O Mauricinho era um ponta direito nato, né? O Roberto Dinamite, você não podia tirar ele do centro da área, né? Aquele que fazia os gols. Então sobrava aquela parte esquerda ali pro Romário. O Romário se enfiava no meio, né? Junto com o Roberto. Sempre conheceu os atalhos, né? E goleava, não tem jeito. Aquele ali é onde você colocava ele, podia colocar até na zaga, ele chegava no fundo das redes. E aí teve um campeonato brasileiro, eu acredito que foi em 1990. Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense ficaram fora do Campeonato Brasileiro muito rápido, muito cedo. Então eles iam perder aí, não sei, vamos dizer que saíram do Campeonato Brasileiro, antes tinha aquele mata-mata, né? Então vamos dizer que ficaria outubro, novembro, dezembro sem fazer nada. 90 dias parado. Isso, e aí criou-se um campeonato carioca extra nesse ano. E foi quando o Bebeto se machucou. O Bebeto estava no Vasco. O Bebeto lesionado, o Zagallo me convocou para jogar esse campeonato. Eu devia ter 17 anos. 17 anos. Aí ele me convocou para esse campeonato extra, campeonato carioca extra. Foram poucos jogos, o Vasco foi campeão. Você foi artilheiro? Não, eu na verdade assim, ele me chamou para compor o elenco, né? Para eu ficar ali como suplente. Que já era grande coisa, né? Nossa senhora, naquela época, né? E aí eu tive ali, aí teve acho que eu devo ter entrado em 2 jogos ali, mas foi uma passagem que eu dou muito valor, né? Até pelo fato do nosso querido Zagallo, né, ter tido esse olhar para mim assim, eu acho que para mim foi uma... Velho lobo, né? Ficou na história, marca isso, né? Pela experiência que ele tinha, que ele tem ainda, né? Só que a mente hoje já não tá bem de saúde, mas continua vivo aí, né? E aí eu retornei, né, para as divisões de base depois desse campeonato e dei sequência, né? E depois em 93, acho que foi meu primeiro contrato mesmo assinado como profissional do Vasco. Aí continuei, né? Ficamos ali, participei do tricampeonato do Vasco, né? 92, 93, 94. E graças também muito ao nosso saudoso Eurico Miranda, que brigava por tudo e por todos ali. E aí, em 94, continuei. Aí teve, né, aquele episódio, aquele evento na minha vida. Aquela lesão aquela lesão grave, né? Onde eu fiquei parado aí por mais ou menos 1 ano. Quando retornei, comecei a ganhar ritmo de jogo, né? Quando eu voltei, eu pedi, na verdade, para ser até emprestado para o Olaria. E aí eu passei um campeonato carioca disputando
pelo Olaria. Onde eu fui muito bem, né? Mas eu estava no Olaria, né? Não desmerecendo, nunca. Pelo contrário, fui não tinha muito expressão, fui né? muito feliz lá, né? Mas na época o Olaria estava com um planejamento de disputar o título. Ele levou o Ricardo Rocha, levou o Ricardo Cruz, Arthurzinho, Charles Guerreiro do Flamengo. Foi uma equipe boa mesmo. Montou-se uma equipe boa, mas não tem jeito. Os times grandes, quando chegam, eles te engolem mesmo. Passa por cima. Eu às vezes brinco, em 3 jogos contra o Flamengo eu fiz 3 gols. Olaria e Flamengo. 3 jogos eu fiz 3 gols. O Romário estava no Flamengo. O Romário fez 15 gols nesses 3 jogos. Então, assim, era desproporcional, na verdade. Então, mas aí eu lembro que eu mesmo jogando, né, pelo Olaria, eu tava ali entre os 3, 4 artilheiros, perdendo para Túlio, para Romário. Também seu concorrente era forte, mesmo. Perdendo para Túlio, Romário e talvez para o Sávio, né, o Sávio do Flamengo também. Então foi muito bem. Logo após essa minha fase no Olaria, o Carlos Alberto Silva me chamou, que me queria, né? O Carlos Alberto Silva era o treinador do Vasco, me chamou. Nós fomos direto para uma excursão para a Europa. Fizemos 3 jogos. Grécia, Alemanha e Portugal. E aí nos 3 jogos eu voltei como artilheiro. Fiz 2 gols nesses 3 jogos. Voltei como artilheiro da excursão. Só que ao voltar, faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro, o Edmundo retorna do Palmeiras. Aí nisso que o Edmundo retorna do Palmeiras, ele traz consigo mais uns 3 atacantes que vieram também para jogar. Acho que Macedo do São Paulo, mais uns 2 ali. Toninho, uns jogadores assim. E aí eu fiquei encostado novamente, tive várias propostas, né, para sair, Sport, Portuguesa, vários times me procuraram. Dessa vez eu preferi permanecer, mas aí eu não fiz um campeonato brasileiro, né? Eu não joguei, na verdade, praticamente. Mas também foi desleal com você, só fera ali, pô, você é artilheiro, tudo, mas os nomes que você citou aí, tudo jogador também. Não, tudo fera. O Edmundo quase que era desleal, o Edmundo quando voltou pro Vasco, né? Isso daí deveria ser o quê? 95, 96. E o Edmundo, quando voltou pro Vasco, logo em 97 foi quando eu fui transferido para Portugal. Foi quando ele fez aquele campeonato, né, brilhante, né, o maior artilheiro aí de todos os tempos. E aí o Vasco sagrou-se campeão brasileiro. E mais tarde, né, no ano seguinte, campeão da Taça Libertadores também. Agora aqui, umas perguntinhas, voltando aqui para a base, que eu tenho curiosidade disso. Eu tenho um amigo, né, que faleceu, o saudoso Antônio Tiriça, mas aquele vascaíno roxo mesmo. E ele acompanhava o Vasco e a base. E eu tinha um bar na época, ele ia lá e falava, se prepare, porque nós estamos com um garoto na base, um tal de Pedrinho, que vai arrebentar. Eu queria saber o que é jogar, que eu acho que você jogou no Maracanã, preliminar, Flamengo e Vasco, que antigamente vocês faziam preliminar do jogo principal, não era isso? Sim. Aí a torcida chegava e já dava aquele grito de guerra, já começava a fazer a rivalidade ali na base. Você deve ter tido muito seu nome gritado pela torcida do Vasco, não tem? Sim. Porque esse saudoso Antônio Tiriça, ele lembra de você, cara. Eu lembro até hoje, falou assim, ó, vem um rapaz aí, se prepare, o cara é matador. E eu não conhecia, mas ficou na minha mente, entendeu? Não, ali, assim, jogar no Maracanã é maravilhoso. É um sonho de qualquer garoto, né, que gosta de futebol. Até aqueles que não gostam, acho que gostaria de jogar uma partida no Maracanã. E a gente fazia isso toda semana que tinha um clássico, né? Vasco e Flamengo, Vasco Fluminense, Vasco Botafogo. Fazia preliminar, né? A gente fazia preliminar. Eu lembro, era gostoso isso. E depois no profissional também. Só que quando você joga num time grande, né? Antigamente você fazia essa preliminar, você acaba tornando aquilo ali, né? Pra você, quando você chega no profissional, tem que jogar no Maracanã. Já tá acostumado. Você já tá ambientado. E teve uma partida que pra mim é inesquecível, porque eu era infantil, eu era juvenil, eu fui chamado para compor também o elenco do juvenil, fiquei no banco, o treinador me colocou no banco, e o time do Flamengo, mas era um time
aquela geração de Marcelinho, Djalminha, Paulo Só Nunes, fera, né? Júnior Baiano, não sei se o Leonardo ou era o Piá ou era o Leonardo, Luiz Antônio. Onde você olhava, você falava, meu Tinha Deus craque. do céu, só craque. E a gente, quando era infantil, todo jogo que tinha no Maracanã, a gente ia com o ônibus do Vasco e ficava vendo a preliminar. Rapaz, essa geração do Flamengo, quando pegava qualquer time, não era só do Vasco, não, massacrava, dava um show, era um show. E nesse jogo, ele me levou, começou o jogo, só que 4-2 Flamengo. Daqui a pouco ele fala, Pedro, entra. E o Isaías Tinoco, por incrível que pareça, não sei se você lembra do Isaías Tinoco, foi diretor do Vasco, do Flamengo, agora não sei nem onde se ele tá no Vasco ou no Flamengo. Mas assim, ele virou pra mim lá no vestiário, antes de começar o jogo, ele falou comigo assim, ele gaguejava um pouquinho, né? Ele falava, sonhei que você entrava e fazia um gol. Eu falei, professor, que se Deus quiser. Beleza. E aí, 4-2 Flamengo, aquele time, uma fumaça, nossa senhora, você não via a cor da bola. Pedro, vai. Quando eu tô pra entrar, já no gramado assim, pra subir a plaquinha, expulsa um do nosso time, do Vasco. Eu falei, meu Deus do céu. Que furada. 4-2, eu entrei. Quando eu entrei, logo em seguida nós fizemos 4-3. E aí, assim, já aos 44 do segundo tempo, e naquele dia ali, o Maracanã deu 100 mil pessoas. Então o anel já estava tomado ali do Maracanã. O Cássio, nosso era o lateral esquerdo do Júnior. Eu lembro, o lateral esquerdo, Cássio, muito bom. O Cássio vai assim, chega na linha ali do... Linha de fundo. Chega mais ou menos na linha de fundo e cruza. Mas a bola sai uma pererequinha. Não cruzou bem, não. A bola sai assim, galera. Chegou cansado. E eu lá de trás eu acreditei e vim correndo. Tinha um zagueiro que jogava junto com o Júnior Baiano, chamava Tita, do Flamengo. E eu lembro direitinho como se fosse hoje. Ele foi tentar dominar a bola. Não tem aquela bola que passa debaixo da chuteira assim? Dá aquela raspadinha. A bola passou debaixo da chuteira dele assim, sobrou pra mim o gol e o goleiro. Eu peguei, coloquei no cantinho assim. A bola pegou em cima na rede, caiu fora do gol novamente e foi entrando devagarinho pro gol novamente. Assim. O gol do empate. O gol do empate 4-4. Maracanã foi eu corri errado. Eu fui pra uma direção, foi todo mundo pra uma direção e eu corri pra outra direção lá. Fiquei louco. Maracanã foi a loucura. Foi a loucura. Ali... E o Isaías? Foi loucura. Depois disso, eu sonhei com você. Não falei. Não falei. Isso aí foi um momento assim, né? Fantástico, né? Porque eu lembro. Perdendo o jogo. Entra expulso no Vasco. Pô, você ainda faz o gol do empate, né? Esses jogos eram emocionantes. E era numa dessa que esse saudoso Antônio Tiriça, ele já acompanhava o Vasco e a sua carreira, ele falava, se prepare que vira o artilheiro aí. Eu falei, pô, quem é esse Pedrinho? Eu não conhecia na época, entendeu? Mas o futebol, né, da época, né, você terminou depois indo para Portugal, né? Portugal primeiro? Foi a Portugal. Eu tive uma passagem rápida pelo América, né? Saí do Vasco, fui pro América. Aí depois fui transferido para Portugal. Fiquei um ano lá, retornei. Depois... Não lembro assim a sequência direito, né? Sim. Mas aí eu tive uma passagem rápida por Volta Redonda, pelo Volta Redonda. Eu lembro que nessa época o Arthurzinho assumiu até o Arthurzinho que jogou comigo no Olaria, né? Assumiu o Sampaio Corrêa. Ele queria que eu fosse pra lá e o pessoal do Volta Redonda não me liberou de jeito algum. Depois ele foi pro Bahia ou pro Vitória, não sei, que ele foi, ele lá eles chamam ele de reizinho, né? Ele falou, tá vendo, rapaz, tinha que ter ido comigo e tal. Mas aí são opções, escolhas, né? Você tinha empresário? Eu tinha, mas não era como hoje. Eu tinha, mas assim, eu não tinha um vínculo exclusivo, não, entendeu? Não tinha... Eu tinha muito acesso, as pessoas me procuravam, na verdade... Porque um empresário tem um lado ruim, mas tem seu lado bom. Sim. Que termina. Sim. Hoje em dia, por exemplo, você é obrigado a ter, né? Você é um representante, um empresário. Aí eu voltei, tive passagem pelo Volta Redonda, como eu falei, fui para Goiás,
Joguei no Rio Verdense, depois fui para Mato Grosso, depois fui para Venezuela. Aí fiquei 3 anos no Uruguai, retornei do Uruguai, fui para o Equador, voltei e encerrei. Aí já não estava... Você chegou a parar quantos anos mais ou menos? 31, 32. Então você rodou bem no futebol mesmo. Rodei um pouquinho. Porque hoje eu acho que o atleta hoje ele está mais preparado fisicamente, né? Para jogar um pouco mais tempo, né? 36, 33. Temos aí com gente com 36, 37, 38 jogando e muito bem. Hoje em dia, né, a própria ciência, a tecnologia, né, a gente é muito mais fácil hoje. Tem tudo monitorado, né? Tem tudo monitorado. Sabe a hora que vai até te dar uma contusão também. Exatamente. O exame de sangue ali acusa, né? Exatamente. E tem um detalhe, eu acho que a arbitragem mudou muito, né? Pô, antigamente era pancada, era porrada mesmo, não era brincadeira, não. Hoje não. Hoje dá um toquezinho, tem um toquezinho que os caras dão no olho do outro, o cara parece que morreu, cara. É um absurdo. E tem que acabar com isso, que é um absurdo. E dirigente do Vasco, como que foi ali? O seu auge foi na época do Eurico? Na verdade, desde a minha chegada até a minha saída, foi sempre Eurico, né? Eu cheguei com o Eurico e saí com ele. E como foi a recepção na época do Eurico tinha o Calçada também, que era fortíssimo, né? Calçada, os dois ali faziam uma dupla. O Calçada era o presidente. O Calçada era o presidente. A ordem maior era o Eurico, né? O Eurico mandava no futebol, né? Mas o Calçada tinha... É o Marco Braz do Flamengo. Né? Mas, por exemplo, na época que eu, né, pelo menos nos primeiros anos que eu cheguei ao Vasco, o Eurico, quando tinha umas eleições ali, o Calçada ganhava e ganhava mesmo, entendeu? Do Eurico, do próprio Eurico. Agora, como é que era o monitoramento, tipo ciúme, do Eurico Miranda, quando viu você assim, destacando como artilheiro, novinho, e começa a chegar assim, algumas propostas? Ele brindava vocês legal? Como é que é? O Eurico, assim, eu acho que se você perguntar para todos os jogadores ali que tiveram o Eurico como dirigente, todos vão falar que o Eurico nunca deixou faltar nada pra gente. Era um paizão mesmo, né? Ele poderia ter todas as diferenças dele ali, não agradar, não fazer questão de agradar, né, principalmente os torcedores, né, adversário também. De outros times, mas uma coisa você não pode falar, o Eurico respirava Vasco da Gama, né? Então, eu sempre falo, o único tricampeonato que o Vasco tem até hoje, deve muito ao Eurico. Quando a gente fala assim, o Eurico, de certa forma, equilibrou com o Flamengo, né? No mando geral, ele não equilibrou. O Eurico era superior a todos ali. Na época dele, ele era superior. Tanto é que teve uma época que ele assumiu até a seleção brasileira. Quando tinha convocação da seleção brasileira, os nossos roupeiros eram os roupeiros da seleção brasileira. Os nossos médicos eram os médicos da seleção brasileira. Não sei se vocês lembram disso. Assim. Ele mandava e desmandava. E tinha o seu aliado, né, que era o Caixa d'Água. Aí de Campos, né? Aqui de Campos. E os dois eram... Que mandava na federação. Mandava. Não, chegou até no lá jogo, você sabe, no lá resultado, tudo. Teve um jogo em São Januário que o Eurico invadiu o campo, mas quase saíram no tapa os dois, ele e Caixa d'Água. Aí acabou o jogo, não sei o quê. Teve um aniversário lá da filha de um dirigente lá, e eu fui convidado, cheguei lá. Quando eu chego lá, os dois. Quem que tá na mesa lá? Rindo, fumando charuto, rindo pra caramba, os dois. Falei, tem jeito não. Mas aquilo ali foi meio combinado, né? Foi um negócio assim. Não, ele amava o Vasco mesmo. E com relação à história do Vasco, 125 anos, né? Sempre tem a história do preconceito que o Vasco sofreu, porque pelo fato de ter aceitado, né, as pessoas de classe social mais baixa na época, e também ser um time da Zona Norte, lá de São Cristóvão, o Fluminense, que é lá de Laranjeiras, tem o Botafogo, né, que já tá na área nobre, tem o Flamengo que está na Gávea, né, isso o Vasco sofreu muito preconceito por levar os negros e outras pessoas
da sociedade, né, da classe mais pobre, né, da menos elitizada, as elites estavam lá, e sofreu isso naquela época. E hoje a gente continua percebendo que existe ainda uma certa perseguição com o Vasco. O que você acha disso? Isso tem algum fundamento? Ou é coisa que eu estou imaginando que não tenha possibilidade de ser? Assim, a gente vê muita reportagem direcionada, né, para esse tema, né? De repente a matéria vende e eles costumam de repente querer. Eu particularmente, eu vejo, né, que uma atitude do Vasco lá atrás, né, com respeito à inclusão, a dar lugar, né, a dar espaço para aqueles que talvez não tivessem a mesma oportunidade, né, que os outros que jogavam antigamente. Eu só vejo com bons olhos. Eu não vejo assim. Eu prefiro, na verdade, elevar, né, o nome do Vasco e fazer com que ecoe cada vez mais essa atitude que o Vasco teve lá atrás. Fazendo, né? história, né? Fazendo história. Quando a gente fala da inclusão dos jogadores, dos negros, de pessoas que não tinham a mesma oportunidade, né, de que moradores, né, da Gávea, moradores da Laranjeiras, de Botafogo. Então o Vasco abriu as portas e o que eu vejo é isso. Aí eu vejo de repente muita mídia querendo polemizar, né? Para dar audiência, né? Para dar audiência. Aonde um gesto, né? Um gesto lindo desse, né? E que reflete tanto nos dias atuais, né? Acho que isso daí que deveria ser colocado, colocado como exemplo, né? Para os futuros aí, atletas, as pessoas, para saberem o que é, na verdade, a importância que tem, né? De você tá oportunizando aí para aquelas pessoas que de repente não têm esse acesso, né? Essa porta aberta, essa janela aberta. Sim, mas quando a gente fala sobre isso, não que seja ruim, pelo contrário, eu acho que isso só traz para hoje também que eu acho que existe uma perseguição. Também tem essa coisa contra o Vasco. Inclusive o momento que o Vasco está passando com o estádio dele, uma série de coisas, né? A gente tem algumas teses, né, que a gente fala, inclusive lá na época do Eurico, né, quando o Eurico estampa o emblema a logo do SBT. Aquilo foi bonito, na camisa do Vasco, né, assim, contrapondo aí contra toda a poderosa Globo, né? A gente sabe que a força que tem, né, uma rede dessa. E pelo menos tinha muito mais, né? Tinha. E o Vasco realmente teve acontecimentos, né, que levaram o Vasco aí a descer, né, degraus, e que realmente acho que nenhum torcedor do Vasco esperaria, né, que isso acontecesse. E aconteceu. Então, assim, a gente vai sempre ter esse ponto de interrogação, né? Saber, será que realmente foi isso? Ou será que foi uma má gestão? Né? Não, má gestão também com certeza foi. Então a gente... Mas eu concordo. O Vasco, principalmente aí, revivendo aí esse último jogo aí, chorando mais um pouquinho. Também, mas eu acho que São Januário, né? São Januário, um local que recentemente... A própria briga política dentro do clube, né, nós temos uma guerra política. Aqueles foguetes lá, que soltaram lá dentro do campo há pouco dia, aquilo ali é uma coisa orquestrada dentro do clube. Aquilo não é o torcedor que foi para lá, não. Eu sou torcedor, vou para lá, vou soltar um foguete lá para prejudicar o Vasco. Ali tem uma briga por poder. Tem um esquema montado para permitir esses caras entrarem. Verdade. O Flamengo, por exemplo, né, desde que eu acompanho, o Flamengo, até pela quantidade, né, de torcedores que tem, ele sempre foi muito politizado. Eu lembro que, com os amigos né, da época,
o Flamengo devia ter, na época, né, que a gente não falava muito, mas ele devia ter assim umas 4, como se fosse 4 blocos dentro do Flamengo. Ou seja, quando um estava no poder, tinha 3 querendo derrubar o Flamengo. Então por isso também que hoje o Flamengo conseguiu reverter, né? Eu tenho certeza que dentro do Flamengo hoje existem ali, né, grupos que não querem que as coisas andem, para de repente numa eleição lá na frente, né? Como tem, né? Como tem na nossa vida pode aí, estar na nossa vida interferindo política. mesmo nos resultados do Flamengo aí. E o Vasco, por sua vez, também. O Vasco tem uma imensa torcida. Então, você vê essa briga aí que teve nas eleições passadas aí, você vê como que ainda tem, mesmo com a SAF, ainda continua tendo, com certeza. Continua tendo com certeza. esses entraves, que termina trazendo esse transtorno todo, não poder ter jogo em januário, agora o Ministério Público quer que abra, não sei o que lá, tem uma porção de coisas que eles querem, né? Uhum. Porque às vezes o Ministério Público, às vezes tem hora que às vezes começa a mexer, parece que não tem o que fazer, começa a querer mexer com alguma coisa que traz mídia para os caras. Então esse é um momento. E outro detalhe também interessante, né? Que o Vasco, né, foi fundado em 21 de agosto de 1898. Mas o futebol começou em 1916. Eu estava vendo essa história hoje. Você conhece isso? Não sabia. Eu estava vendo alguma coisa sobre isso aqui, que começou com Remo. Começou com Remo, isso aí é. Então, em 1916, que ele começou com o futebol. E foi o português, o Raul Campos, que começou a fazer esse movimento não sei se foi para o futebol, alguma coisa ali, mas foi esse cara aqui que começou a trazer essa luz ao esporte. Mas aí, 125 anos do Vasco aí, que possa aí caminhar, os torcedores do Vasco, né? E a gente e os que não são torcedor do Vasco, a gente que torce pro Vasco, a gente também... Falar em torcedor do Vasco, só vem vascaíno aqui, todos convidados é vascaíno, você tá de panela aqui, cara. Não é? Nós somos maioria. Eu acho que a torcida do Vasco tá toda aqui na nossa região. Eu acho que a gente se identifica mais, né? Ou não sei. O Ebenezer tava ficando meio intimidado, ele falou, deixa eu equilibrar o negócio. Mas é isso aí, cara. Então acho que o futebol tá aí. Alguma coisa a mais, gente, que você gostaria de acrescentar do que nós falamos? Eu queria, na verdade, parabenizar, né, vocês por essa resenha, por esse programa. A gente já teve outros encontros, né, Menezes? Sim. Falamos um pouco também de política. Mas... E temos que marcar outro bate-papo aqui pra gente falar sobre política, Temos sim. Mas o futebol agrega, né? É uma coisa brilhante, é muito bom a gente estar conversando sobre futebol e assim, será sempre um prazer toda vez aí que vocês quiserem mais um para discutir, para dar uma chorada pelo Vasco. Fechando aqui ainda, Pedrinho, você acha a torcida do Vasco, uma imensa torcida que vocês têm, se continuar do jeito que está aí, em breve, daqui 1 ano, 2, o Vasco fica com poder de financeiro igual o Flamengo. Porque o Flamengo, eu me lembro muito bem, há uns anos atrás a gente não pagava nem a luz lá da Gávea. A gente não tinha crédito para nada. Então entrou uma diretoria séria lá, usou o nome da torcida, que é muito grande a torcida do Flamengo, e a torcida do Vasco é imensa. Então, imensa. Eu acredito. E na década, assim, o que faz a torcida, né? O que faz a torcida? São os títulos e o ídolo. Isso aí. Né? É o ídolo. Quantos meninos hoje aí não são Flamengo? Hoje pelo Gabigol, pelo Bruno Henrique. Agora né? tá parecendo quantos não foram aí por causa do Tiquinho. Quantos não foram, né? Quantos não são Vasco hoje pelo Romário, pelo Roberto Dinamite, pelo Edmundo? Então, na minha época, para você ter uma ideia, o Vasco não perdia para o Flamengo em torcida. Isso eu tô falando em âmbito... Eu lembro disso. Isso eu tô falando em âmbito estadual, né? O Flamengo... dividia estádio. Não dividia estádio. A fase do Vasco era tão boa que o Maracanã, às vezes, era mais Vasco do que... Não era metade Vasco, metade Flamengo. Era mais Vasco do que Flamengo. Então,
mas as Aí vitórias é uma má vinham. gestão que a gente fala, né? Exatamente. Aí as vitórias, né, vinham, o ídolo surgia, o Valdir. Então, assim, muita. Juninho Pernambucano, muitos né, vascaínos hoje em razão disso. E Roberto era referência, né? Roberto Dinamite. Eu me lembro aqui, Até hoje. Antes de fechar aqui, eu me lembro, como bom flamenguista, eu já sofri com o Walter Minhoca jogando camisa 10 do Flamengo. Vocês nem sabem. Veio do América. Walter Minhoca. Aí o centroavante, o Nélio, foi campeão. Nélio, um baixinho atacante. Mas o Flamengo, o Denilson jogou no Flamengo, Vampeta. Eles falavam, não, o Flamengo finge que me paga e eu finge que jogo, entendeu? Então, sem Vampeta história. tem uma passagem dele que fala isso mesmo. Então, o Flamengo já teve essa fase ruim. E graças ao Bandeira de Melo, que não ganhou nada, não ganhou título nenhum, mas colocou as finanças do Flamengo em dia. Parece que esse pessoal do Botafogo vai conseguir. Esse do Vasco agora também, se der certo, o Fluminense. E a gente vai ter time aí para muitos anos, porque a torcida é vibrante. As 4 equipes do Rio são vibrantes. Precisa de administração boa. O que o Vasco sofreu nesses anos aí, né, não preciso nem falar, é notório o que o Vasco sofreu nesses anos. E a torcida ainda continua incentivando, continua apoiando. É uma coisa... Esse jogo agora, né? Foram 60 mil, É, né? 60 mil. Sim. Escureceu, meio-dia, virou noite. Você teve, chovendo. até o Vasco fez escurecer no Maracanã, né? Durante milagre. o dia. Pô. Você sabe que o Cabo da Ciolo fez oração, não sei se você acompanhou isso aí do Vasco. Né? Eu vi um vídeo dele. Depois que ele fez oração lá, o Vasco começou a melhorar, cara. É isso aí. Um abraço pro Isaac Silva, né, que é vascaíno também, que participa com a gente aqui. Grande Isaac, grande abraço, amigo. Ele deve estar muito bravo. Eu acho que ele não veio aqui hoje por causa do VAR. Ele não deve estar aguentando. A pressão deve ter subido. Mas é isso aí. Vamos aqui encerrar para a gente, em outra oportunidade, a gente ter mais o que falar. Vamos falar tudo hoje, né? A gente fica sem falar depois. Então, mas acho que foi legal, acho que foi bacana aqui. Muito obrigado aí, né? Por estarmos aqui. Mas um abraço aí para você. Uma boa semana, Moacir. Boa noite a todos aí que estão ligados. O nosso âncora ali, o comandando aí, o Isaac Nascimento, né? Pedrinho, né? Eu conheci assim aqui na região, mas não sabia da história dele. Você conheceu ele assim, né? Agora tá mais próximo. Não, agora eu conheço ele assim, mas a história dele, eu não sabia que tinha jogado tantos clubes igual ele passou aí, né? Para mim, depois da contusão dele, ele tinha encerrado a carreira. Por isso que eu tinha que trazer um vascaíno aqui hoje. 125 é anos. importante. 125 anos de E eu Vasco. fico feliz de estar elogiando o nosso programa. Isso é importante, muito obrigado. Não sei se você está querendo agradar a gente aqui. Não, que isso. E um bom jesuense que jogou no Vasco. E agradecer você que foi lá em casa me convidar para participar do resenha. Porque eu adoro futebol, mas não posso jogar porque a idade chegou, 61 anos, joelhinho empocado. Então a minha resenha vai ser aqui no microfone até quando vocês aí me ajudarem. Mais 61 com cara de 40? Não, futebol de 25, mas De o problema é o 25. joelho. Muito obrigado. Pedrinho, muito obrigado aí pela sua participação, aceitar o convite, estar aqui conosco. Aqui pra gente bater um papo aqui sobre futebol, sobre o Vasco da Gama, 125 anos, né? E você fez parte dessa história. O Bom Jesuense que fez parte, né? Temos outros bons jesuenses, mas você teve foi um momento muito especial, né? Para Bom Jesus, tê-lo você no Vasco e a expressão que você teve como jogador do Vasco e representou bem Bom Jesus. Obrigado, Benésio. Mais uma vez aí, agradeço, né, pelo convite. Obrigado, Moacir, pela resenha. Obrigado, Isaac. Mandar um beijo aqui para minha esposa, Adriana, para o meu filho Gustavo lá que deve estar assistindo. E que Deus abençoe a todos e que abençoe o nosso Vascão. Valeu. E só para complementar aqui, o Valdir falou que a esposa dele, Edmeia, foi aluno da sua mãe e é vascaína doente, entre aspas, a esposa dele. Grande abraço aí para Edmeia, Valdir. Grande abraço para ela e não é porque é minha mãe não, mas com certeza ela teve uma excelente professora e uma excelente pessoa. Foi bem educada, né? Foi bem educada. Vamos lá, para a gente fechar aqui os comentários. Fala aí. Não ficar ninguém para trás. E o Gustavo é desenrolado. Eu fui entrevistar lá, ele não se fez de rogado. Chegou e... o menino dele. Ah, sim. Fera. Marcelo Teixeira Batista.
Parabéns pelo excelente programa e pelos convidados. Aldemir Torres. O elefante está amarrado no telhado. Velho, ele não esquece. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Agora firmou mesmo, né? Segue o líder. Licinho era de Carangola, que vocês falaram de onde que era, é isso mesmo? Lecinho. Lecinho. O Ellerson, né? Foi campeão pelo Fluminense depois. Isso. Aí o Frederico Boechat falou que ele era de Carangola. Frederico era nosso ponta direita no Ordem e Progresso. Corria pra caramba. Filho do Jacinto Boechat. Ah, sim. Saudoso Jacinto. Excelente. Aí de São José do Calçado temos aqui o Alexandre Camilo, que está junto com agora eu o sei que é o Jocelyn. Alexandre. Isso, ele está junto com o Jocelyn lá no O Alexandre tem AES. um garoto de 11 ou 12 anos que tem um futuro promissor, muito bom mesmo. Ele jogava muito bem também, o Um Alexandre. atacante muito bom. Sim. Não sei como que ele está agora, mas na minha época, quando eu estava lá na base de calçada, ele devia ter 8 para 9 anos. A gente já viu um futuro desse garoto. Garoto, 42, 43 anos. Mas começou com 0, né? Para chegar aos 43, né? Isso. Não, eu tenho que falar que é garoto, porque é regularidade comigo, senão já era. Chico Broa, meu amigo também lá de São José do Calçado, conhece, né? Conheço. Tá Gente boa. cumprimentando aqui a todos. E pode seguir aí. Beleza, com você. Isso aí. Um abraço a todos aí, muito obrigado pelo estar aqui nos acompanhando, aqueles que irão nos assistir depois, nosso muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. A nossa alegria e o prazer de estar aqui e vocês aqui conosco. E sempre nos envia as notícias do seu esporte preferido. Não é só futebol, é vôlei, futebol de salão, bola de gude, né? Peão não existe mais, né? Antigamente o peão fazia aquela roda ali. Mas hoje nós estamos aqui, resenha dos esportes, né? Não a resenha do futebol. Normalmente o futebol termina se destacando um pouco. Vai começar a chegar, nós entrevistamos essa semana o mestre, o Sérgio Brito, do Jiu-Jitsu. Aí eles vão começar a mandar os resultados. Conversei também com o pessoal de Apiacá. Aí eles vão começar a mandar os resultados, os campeonatos, para a gente poder os torneios que eles participam e divulgar aqui. Para a gente poder estar divulgando também. E podemos trazê-los também, quem é o responsável, para aqui, bater um papo aqui, para a gente falar sobre essas atividades, que é importante, né? E estar aqui e poder estar divulgando. Muito obrigado. Uma ótima semana para cada um de vocês aí. Deus abençoe a cada um. Uma boa noite.